Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia, trazendo sempre os nossos resumos sobre as nossas lições de jovem e adulto da nossa escola bíblica dominical. Lições da CPAD, lições de jovem e lições de adulto. E hoje, neste vídeo, vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 12ª lição da nossa revista de jovem desse primeiro trimestre 2023, que tem como título Uma Vida Cheia do Espírito. Lembrando, sempre recapitulando, que a nossa lição desse primeiro trimestre está falando sobre vida de santidade, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Uma vida cheia do Espírito. O texto base desta nossa lição está na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 4 e versículo 14 ao 17. O texto principal, o texto áureo dessa nossa 12ª lição está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que o apóstolo Paulo escreveu assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, que não andam segundo os costumes do mundo, mas que permanecem em Cristo Jesus. O resumo da nossa lição: Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito Santo, né? Mas Ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. Ou seja, não quer dizer que ser cheio do Espírito Santo, que esta pessoa vai estar isenta de problemas. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer ausência de problemas. Tá bom? Então, uma vida cheia do Espírito Santo. Os objetivos desta nossa lição: saber que a lei do Espírito livra da lei da morte, do pecado da morte, enfatizar que o crente que vive no Espírito tem a garantia da vida eterna com Deus e nos levar a compreender que a lei do Espírito ela é libertadora. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva e acompanhe os nossos vídeos. Lembrando que o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, mas aos irmãos de Roma, mas o apóstolo Paulo não foi o fundador da igreja cristã em Roma. A igreja cristã em Roma era formada na sua maioria, por cristãos gentios e a sua minoria por cristãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Na nossa introdução, o apóstolo Paulo o autor aqui da nossa lição, começa nos mostrando, nos pontuando que Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, na igreja romana, alertou e exortou a igreja, os irmãos ali da igreja de Roma, a respeito dos conflitos internos que estavam acontecendo ali dentro da igreja, né? Entre os cristãos gentios, não judeus, e os cristãos judeus. Esse conflito estava havendo porque alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo judaizante, se deixando influenciar pelas práticas judaizantes, né, que os judeus estavam exigindo. Nós vemos isso lá em Atos capítulo
15, no concílio ali de Jerusalém, onde os irmãos se reuniram, os líderes das igrejas se reuniram, para debater, discutir, procurar uma solução a respeito desse conflito que estava acontecendo, porque os judeus cristãos convertidos estavam exigindo que os gentios convertidos viessem a cumprir algumas recomendações da lei do judaísmo, por exemplo, a circuncisão. E isto vinham, de certa forma, tentar anular o sacrifício de Cristo. Né? Jesus veio nos trazer liberdade, veio nos libertar do jugo da lei. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos romanos, aos cristãos de Roma, vem discutir, trazer uma solução a respeito desse conflito interno que estava acontecendo ali na igreja cristã de Roma. O apóstolo Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem em uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação, nem segundo o legalismo judaizante do judaísmo. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo. Não era necessário os cristãos gentios passarem a cumprir regras do judaísmo, guardar sábado, se circuncidar, entre tantos outros preceitos e mandamentos ali que os judeus cristãos praticavam. Os irmãos gentios não necessitavam fazer isto. Jesus veio nos trazer liberdade. O nosso primeiro ponto dessa nossa lição: a lei do Espírito livra da lei do pecado, da morte. O título é Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Uma vez salvos, precisamos viver uma vida de santificação, de crescimento espiritual. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao 4 ali. Para os que estão em Cristo Jesus não há condenação. Os que estão e os que permanecem em Cristo Jesus. As Escrituras destacam a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo Jesus, que foram declarados justos e tiveram suas dívidas quitadas mediante, uma observação, mediante a fé no sacrifício de Jesus. É interessante a gente pontuar aqui que, uma vez que Jesus morreu em nosso lugar, todos os nossos pecados foram perdoados? Não. Nossos pecados não foram perdoados quando Jesus morreu. É necessário nós crermos, acreditarmos e aceitarmos. Aí sim, não é Jesus morreu, todos os pecados da humanidade foram perdoados de imediato. Precisamos fazer esta distinção. Então, mediante a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, depois de experimentar esse novo nascimento, nova criatura, o crente deve andar debaixo da lei do Espírito, não mais debaixo do jugo do pecado. Um crente avivado evidencia a sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito ali começa com amor. Sem amor é impossível agradar a Deus. Jesus resumiu ali os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu desejo o bem para o próximo, é como se eu estivesse desejando para mim. Eu não quero o mal para mim. Logo, eu estando no lugar do outro, a chamada empatia, eu vou desejar sempre o bem, né? Imagina se fosse assim na prática, como o mundo seria
diferente. Então, o crente avivado evidencia a sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito: amor, bondade, mansidão, alegria, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, fruto do Espírito que o cristão vai desenvolvendo. Está lá em Gálatas, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, ali capítulo 5, versículo 22. Quem tem o fruto do Espírito não vive de aparências, mas evidencia uma transformação radical, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudanças, transformação. O Espírito Santo vai desenvolvendo na vida do cristão. Este evidencia uma transformação radical mediante seu testemunho pessoal. O nosso testemunho está glorificando a Deus? Será que está? O testemunho da nossa vida, nosso trabalho, nosso negócio, nossa faculdade, nossa comunidade, nosso testemunho está glorificando a Deus? Precisamos fazer esta reflexão. Isso era impossível à lei, esta liberdade, que tinha a função de apontar o pecado, que era incapaz de impedir o seu efeito. Ou seja, o sacrifício que nos tirou do jugo do pecado foi o sacrifício de Cristo. No sacrifício ali no Antigo Testamento, o homem ou mulher que ia levar o animal para ser sacrificado no seu lugar, porque era isso que acontecia, um animal inocente, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal ali, simbolizando ali que estava passando a sua culpa, os seus pecados para aquele inocente, e aquele inocente morria no lugar daquele pecador. Então, era um simbolismo, uma sombra do que viria a acontecer mais na frente. Jesus foi o sacrifício perfeito, o sacrifício completo. Então, o animal morria, encobria ali, no simbolismo ali, o pecado daquele homem, daquela mulher. Olha quão terrível é o pecado. Matou o Filho de Deus para nos trazer, nos livrar, nos resgatar do jugo da escravidão do pecado. O Verbo, ou Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus desceu da sua glória, deixou a sua glória, se despiu da sua glória e viveu entre os homens para nos mostrar o amor de Deus. Contudo, ele não foi vencido, Jesus não foi vencido pela lei da carne, pelo pecado. Pelo contrário, Jesus a subjugou, fazendo a vontade de Deus e não cometendo pecado algum. Jesus foi tentado ali no deserto pelo diabo, o diabo procurando levar Jesus a pegar atalhos, pular etapas, sair do plano, do projeto, do propósito que Deus havia determinado. Então, o inimigo é estratégico, mas em nada Jesus errou. Jesus foi perfeito, imaculado, subjugou o pecado e nos deu esta liberdade. Por isso nós somos livres. Se estarmos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a justiça da lei também se cumpriu na vida daqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 4. Os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito e não as coisas da carne. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo do 5 ao 13. O apóstolo Paulo, ele divide as pessoas em dois grupos: os que vivem segundo a carne e os que se habituaram a viver segundo o Espírito Santo. Viver segundo a carne, segundo o apóstolo Paulo, é se entregar
aos frutos da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Os frutos da carne. O apóstolo Paulo vai pontuar ali a prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, emulações, ira, pelejas, entre tantas obras da carne descritas ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Enquanto viver no Espírito é ser guiado pela vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. O fruto do Espírito está lá também em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, começando ali com o amor. Então, o fruto do Espírito começa a desenvolver na vida do cristão. O cristão que tem uma vida avivada, que tem uma vida transformada, que anda cheio, revestido, né, dando testemunho. O fruto do Espírito começa a desenvolver na vida do cristão que vai vivendo uma vida de santificação, de santidade, dando testemunho para a glória de Deus. As pessoas que vivem segundo a carne buscam atender os desejos e instintos da carne. Elas não têm um compromisso com o reino de Deus, pois acabam priorizando fazer tudo segundo o seu eu, a sua vontade, aquilo que a sua carne deseja tanto, quer se saciar. Quem vive no Espírito tem prazer em fazer a vontade de Deus, né? O crente cheio do Espírito Santo sabe que algo vai prejudicar alguém, ele não faz, porque ele tem a mente de Cristo, mesmo que ele venha sofrer alguns prejuízos, algumas consequências, mas ele sabe que algo vai prejudicar alguém, ele não vai fazer, porque ele tem a mente guiada pelo Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é desenvolvido na vida dele. O reino de Deus é manifestado na vida dele. É interessante, muito importante aprendermos sobre fruto do Espírito desenvolvido na vida do cristão, quando esse mantém uma vida de adoração, de santidade, de santificação, de comunhão com Deus. O Espírito de vida é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que está lá no Gênesis, na criação, né? Juntamente com o Pai e o Filho. O Espírito Santo nos liberta de uma vez por todas do poder ou da lei do pecado e da sua natural consequência, que é a morte, né? Jesus era completamente, enquanto esteve na Terra, completamente humano, 100% Deus, com os mesmos desejos que levam o homem a pecar. Jesus era humano. Os mesmos desejos, anseios que nós temos, Jesus teve, só que sem pecar. Jesus não pecou. Jesus permaneceu puro, limpo, né? Sem pecado. Por Cristo ter sido imaculado, a sua morte decretou a sentença de morte do pecado, destruindo o controle que o pecado tinha sobre nós. O grilhão da morte é o pecado. E Jesus venceu a morte, venceu o pecado e nos resgatou do poder, do controle do pecado. Hoje somos livres, somos libertos, não mais escravos. Nós somos livres, né? Se ser livre é nós chegarmos naquilo que nos aprisionavam, por exemplo, uma cerveja, um copo de cerveja, e chegar para ela e dizer: não sou mais escravo de você. Se eu beber, se eu me embriagar, vai me afastar de Deus, eu estou dizendo que você passa a ser o meu Deus. Então, não vou trocar você pelo meu Deus, porque você não é o meu Deus. Eu não sou mais seu escravo. Hoje eu sou livre. Eu tenho a liberdade. Jesus me deu esta liberdade. Então, Jesus veio nos livrar, nos resgatar, nos dar liberdade do poder do pecado. Nós somos livres
em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Nosso segundo ponto é a herança da vida no Espírito Santo. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo do 14 ao 17. O apóstolo Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. A filiação divina é para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é universal, viu? Não é universal. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo espírito da escravidão. Permanece escravo do pecado. Aqueles que vivem submissos ao Espírito de Deus e que procuram ser guiados para fazer a vontade dele, sente paz e intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E essa paz é produzida pelo Espírito Santo, que testifica ao salvo que ele é Filho de Deus. Mesmo que venham as tribulações, nós temos a nossa paz interior, a convicção de que somos filhos de Deus. E que, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Romanos, o que vai nos separar do amor de Deus? É a dor, é a tristeza, é a enfermidade. Nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo enfrentando aflições, tribulações, vicissitudes, dão um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo. Não são as dificuldades da vida que vai nos separar do amor do Senhor. O apóstolo Paulo vai afirmar que o Espírito Santo geme a nosso favor. Há momentos em que não há o que falar ou fazer, a não ser render-se em adoração a Deus e esperar pelo renovo e refrigério da nossa alma. Então há momentos, situações que estamos passando por situação tão difícil que nem palavras conseguimos expressar nas nossas intimidades com Deus. O Espírito Santo que nos conhece, que habita em nós, ele conhece as nossas necessidades e ele pega esse nosso gemido e intercede ao Pai, ao nosso favor. Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo, ele geme ao nosso favor, porque ele conhece a nossa estrutura. Jesus conhece a nossa estrutura. Jesus viveu aqui como homem. Jesus sabe a nossa estrutura. Quando Jesus chegou ali depois de 4 dias que Lázaro havia falecido, morrido, e Maria, Marta ali chorando, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Mas Jesus chorou porque Lázaro havia morrido? Não. Porque Jesus veio para ressuscitar Lázaro. Jesus chorou porque Jesus sentiu, Jesus sabia, Jesus via o que o pecado faz na humanidade. A destruição que o pecado provoca na humanidade. A dor que o pecado produz no homem. E Jesus foi adiante. Foi até o Calvário para nos trazer, nos resgatar do poder do pecado. Hoje não somos mais escravos. Nós somos livres, libertos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. O viver segundo a carne se revela através do corpo. São as ações que o corpo produz, esta natureza pecaminosa. Então devemos que viver uma vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito é libertadora. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Nós estamos falando ali, contextualizando os ensinamentos da carta ali do apóstolo Paulo, capítulo 8, aos irmãos de
Roma. A experiência do apóstolo Paulo lhe credenciava para dar conselhos sábios. Ele foi um homem que passou pelas mais diversas adversidades e sofrimentos na sua vida. Paulo sabia que estava no caminho certo, dentro da vontade de Deus. Ele podia dizer com firmeza que tudo contribui para o bem daqueles que vivem sob a lei do Senhor, mesmo que venham tribulações, dor, tristeza, situações sobre a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, sabia que Deus estava com ele e que a bem-aventurança estava chegando, que era uma eternidade na presença do Senhor. Ele afirma, Paulo reforça que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os costumes, as práticas mundanas. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Então, quando todos os crentes se tornaram semelhantes ao Senhor, ao Filho de Deus, o Cristo ressuscitado, ele se tornará o primogênito de uma nova raça de seres humanos purificados do pecado. Como somos filhos de Deus, somos irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, participantes das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Então, este é o resumo dessa nossa 12ª lição. Paulo vai afirmar que nada pode condenar ou pôr em dúvida quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. Nós somos livres, estamos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Novamente, nenhuma condenação há para aqueles que não vivem segundo as práticas mundanas, segundo o curso deste mundo, segundo os desejos da carne, mas que vivem uma vida de santidade em Cristo Jesus, uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Este é o resumo dessa nossa 12ª lição, dessa nossa revista de jovem, desse primeiro trimestre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.